Tá grande a expectativa na esquerda sobre a reunião do Lula com o Trump amanhã, tá? E a visão é pessimista. Muita gente na esquerda tá falando que o Lula devia cancelar essa reunião, não deveria ir na reunião e não sei o que lá. Porque, olha só, na véspera de encontro com Lula, o Trump assinou uma nova estratégia antiterrorismo com foco em cartéis, tá? A revista Times fez uma reportagem falando sobre essa nova estratégia antiterrorismo aqui, que justamente visa proteger a América e focar nos cartéis que tem ilegais aqui na América Latina, que são os cartéis que abastecem a esquerda toda na América Latina, né? Por isso que o Lula tem essa preocupação toda de classificar o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, porque o dinheiro dele vem de lá, né? Ou seja, através dos rolos todos que o Lula arruma com os empresários brasileiros, esse pessoal ajuda o Lula, né? Então, essa é a preocupação do Lula nessa história. A gente sabe que o Lula foi para lá porque o Joesley Batista exigiu que ele fosse, mandou ele ir. Né? Ao contrário, não foi uma decisão do Lula ir conversar com o Trump. Se dependesse do Lula, o Lula não ia, não. Mas o pessoal puxou a orelha dele. Lula tem que ir lá conversar com o Trump, porque senão eles vão proibir a JBS lá nos Estados Unidos e vai dar uma merda do caramba esse tipo de coisa, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser esse negócio lá. Aliás, um aviso, tá? Eu vou abrir uma live, né? Amanhã, ao meio-dia, horário aqui de Brasília, que a reunião do Lula com o Trump vai ser às 11 horas no horário de lá, e a gente vai acompanhar aqui pelo menos o início dessa reunião para ver se tem alguma informação, alguma coisa diferente, alguma perspectiva diferente nessa história, né? E então aqui no Ancapsu vai ter live amanhã, meio-dia, para a gente acompanhar essa reunião para ver o resultado disso daí. Então, se vocês quiserem acompanhar com a gente, o link vai estar... Eu vou deixar em algum lugar aqui. Eu não preparei ainda a live, não, mas vai estar aqui no canal a live amanhã, meio-dia, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Colorim Chapolado, Agricultor Home Office e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Na véspera do encontro com Lula, o Trump assinou uma nova estratégia antiterrorismo com foco em cartéis, né? Então tá muito óbvio que, no fundo, o Lula foi lá a pedido da JBS, mas a grande preocupação dos Estados Unidos é a questão do PCC e do Comando Vermelho. Essa é a preocupação deles, né? Então isso aqui vai ser discussão lá para a gente ver onde é que vai chegar essa história toda, tá? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma nova estratégia nacional de combate ao terrorismo que foca nos cartéis de drogas, afirmou nessa quarta-feira, dia 6, o diretor sênior de contra-terrorismo do Conselho Nacional de Segurança na Casa Branca, o Sebastian Gorka. A medida reafirma a política do Trump de considerar cartéis como grupos terroristas e acontece um dia antes do encontro entre o presidente dos Estados Unidos e do Lula lá em Washington. Então isso aqui já está sacramentado. Tá? Ainda não houve a determinação dos Estados Unidos de classificar o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas. Mas eu quero lembrar a vocês que eles vão, se tiver interesse do Trump, eles vão classificar de qualquer jeito, né? O combate ao crime organizado é um dos principais objetivos, um dos principais temas desse encontro, segundo auxiliares de Lula ouvido pelo blog do Camarote. O presidente brasileiro pretende afastar a possibilidade de equiparação de facções criminosas a terroristas, né? Boa sorte, Lula. Eu não sei o que ele vai oferecer em troca disso daí, né? Isso porque essa classificação abriria margem para ações mais duras dos Estados Unidos e poderia, no limite, gerar pressões de caráter intervencionista. Então, o que eles têm, qual que é a preocupação deles com isso? Se um grupo for considerado um grupo terrorista, os Estados Unidos podem congelar, aplicar a lei Magnitsky, igualzinho fez com o Alexandre de Moraes, de congelar todos os bens que tem nos Estados Unidos e coisa e tal. E muitos desses grupos de cartéis, eles dependem de empresas de fachada. A gente já viu aqui com a Carbono Oculto um monte de empresa de fachada que era usada pelo PCC para lavar dinheiro e coisa e tal. E lembra, isso é tráfico internacional, então, ou seja, também passa por outros países. E se passa por outros países, precisa usar o SWIFT lá dos Estados Unidos, precisa usar o sistema financeiro americano. Os Estados Unidos podem agora simplesmente desligar essas contas dessas organizações terroristas lá nos Estados Unidos. Então, é isso que teme o Lula no final das contas, né? Repara que eles não têm explicação, né? Aliás, é muito engraçado isso, porque aqui, ó, essa reportagem do Globo aqui pergunta: por que o Lula não quer que o Trump classifique facções como organizações terroristas? Né? Afinal, por quê? Porque a verdade é que, pro brasileiro, cara, quer que o PCC e o Comando Vermelho se fodam mesmo. Ninguém tá a favor de PCC e Comando Vermelho aqui não, né? É só um outro estado. Eu já falei, não tem diferença nenhuma entre governo federal e PCC e Comando Vermelho. É a mesma coisa, mesma bosta, mas eu não gosto de nenhum dos três. Né? Então aqui, ó, aqui. O presidente Lula vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, o Trump, em Washington na quinta-feira agora.
O contexto, né? O New York Times publicou uma reportagem afirmando que o governo dos Estados Unidos se prepara para classificar as facções criminosas como grupos terroristas, né? A possibilidade já era ventilada desde 2025, quando o Trump iniciou uma ofensiva contra cartéis de drogas latino-americanos. O combate ao tráfico tem sido tratado como assunto de segurança nacional pela Casa Branca. Em outra frente, os Estados Unidos atacaram as rotas de narcotráfico no Pacífico e no Caribe, capturaram o ditador Nicolás Maduro e etc. Né? Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm auxiliado países da região no combate ao narcotráfico e participaram da operação no Equador com esse objetivo. Ou seja, se os Estados Unidos considerarem que o PCC e o Comando Vermelho são terroristas, eles podem até ajudar o governo brasileiro a acabar com isso. Eu acho ótimo isso, excelente, né? Aqui, ó, no início de março, Rubio comunicou aos ministros das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, que Washington planejava incluir as facções brasileiras na lista de grupos terroristas. Em uma ligação, Vieira tentou convencê-lo a não avançar com a proposta. Em abril, no entanto, o New York Times afirmou que a proposta avançava no Departamento de Estado, né? Aí presta atenção aqui, ó. Agora o assunto deve voltar a tema nessa mesa de encontro do Lula e do Trump, né? Repara, eles nunca vão falar abertamente qual que é o assunto principal que eles estão conversando lá, tá? Então isso daqui é o assunto secundário, é o assunto que o Brasil quer levar para lá, que ele está dizendo isso aqui. Mas na verdade o que o Brasil quer mesmo é proteger a JBS. O que o Lula está indo lá mesmo é para proteger a JBS, né? Uma apuração do jornalista Gerson Camarote, publicada pelo G1, conta que Lula pretende convencer Trump a não tratar facções como organizações terroristas. Para quê? Isso não é interesse do povo. O povo brasileiro quer o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, né? Segundo auxiliares, o petista quer deixar claro que o Brasil trata o crime organizado como prioridade e aposta na cooperação bilateral como caminho para enfrentar o problema. A avaliação do Palácio do Planalto é que a classificação como grupo terrorista abriria margem para ações mais duras nos Estados Unidos. Ué, mas a gente quer mesmo acabar com o Comando Vermelho e o PCC, por que os Estados Unidos não podem fazer ações mais duras? Entenda, ações mais duras contra as empresas que fazem lavagem de dinheiro para o PCC e o Comando Vermelho lá nos Estados Unidos. É isso que o governo Lula teme. Por algum motivo, eu não sei qual motivo, existe alguma ligação nessa história aí, né? Existem empresas próximas ao Comando Vermelho e ao PCC que têm dinheiro nos Estados Unidos e isso poderia travar o dinheiro. O dinheiro do Maduro está todo travado lá nos Estados Unidos, justamente porque ele foi acusado de ser o chefe do cartel dos Soles, né? Cartel de los Soles, né? Ou seja, bloqueou todo o dinheiro que eles tinham lá nos Estados Unidos. O Maduro não teve dinheiro para pagar o advogado dele lá no processo que ele está sofrendo lá nos Estados Unidos, ele está sem dinheiro para pagar os advogados, né? Por quê? Deve ser a mesma coisa que o Lula faz. O Lula e esse grupo esquerdista brasileiro, o Foro de São Paulo inteiro, vive criticando os Estados Unidos. Não, Estados Unidos é muito ruim, soberania, soberania, e não sei o que lá. Mas no final das contas, o dinheiro deles eles botam lá, que eles não são malucos de deixar aqui no Brasil o dinheiro, né? Então, esse dinheiro sujo da esquerda brasileira está todo lá nos Estados Unidos. E eles sabem, essas são as medidas duras, tá? Eles estão dando a entender aqui, ó, em um cenário extremo, os norte-americanos poderiam usar esse argumento para conduzir uma operação militar no Brasil, como já ocorreu em outros países. Acho pouquíssimo provável que isso aconteça, tá? Mas se acontecer uma operação militar para livrar o Brasil de Comando Vermelho e PCC, qual o problema? Eu sou a favor disso, pô, manda aí, bota o coisa. O problema, na cabeça do Lula, é que ele tá ligado ao PCC, né? Ele tá ligado ao Comando Vermelho, né? Imagina ele e o Alexandre de Moraes lá, os dois ligados, esses grupos terroristas, né? Aí o Trumpão manda um troço aqui, captura os dois e leva lá para os Estados Unidos e coisa e tal. Essa situação fica realmente complicada, né? Ou seja, por isso que o Lula precisa que não classifique como grupo terrorista o Comando Vermelho e o PCC. Só que não tem nenhuma chance disso não acontecer, né? Aqui, ó, em entrevista à Globo News, Alckmin disse que o Brasil e os Estados Unidos podem fazer um trabalho importante no combate ao crime organizado e Lula tratará do tema na conversa com o Trump. Eu acho que o Trump está fazendo a coisa certa. O ideal não é classificar agora. Agora não. Espera chegar no período eleitoral, passar a Copa do Mundo, que aí a gente vai entrar aqui no período eleitoral aqui no Brasil, aí ele classifica o Comando Vermelho e o PCC como grupo terrorista. Pra gente ver o Lula defendendo os terroristas. Não, que absurdo, Trump classificou o Comando Vermelho e o PCC como grupo terrorista, não pode, os meus bandidinhos, meu bandido, não pode classificar os meus bandidos. Aí vai ser divertida a coisa, né? Aqui, ó, em maio de 2025, o chefe interino de coordenação do Departamento de Sanções dos Estados Unidos, o David Gamble, pediu que o governo brasileiro classificasse o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O pedido foi negado. No Brasil, não foi classificado, mas isso não tem nada a ver com a classificação lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos pode classificar como grupo terrorista. Aliás, até o Paraguai e a Argentina já classificaram o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, tá? Porque são, a verdade é essa, né? Aqui, ó, a lei antiterrorismo sancionada no Brasil define terrorismo como prática de atos motivados por xenofobia, discriminação ou preconceito, religião
e visando provocar terror social ou generalizado, né? Curiosamente, a lei antiterrorismo retirou, foi a Dilma que aprovou essa lei antiterrorismo, tá? Retirou a questão de motivação política, porque motivação política, a Dilma temia que o MST entrasse como organização terrorista, né? Que certamente seria, né? E aqui, ó, em reunião no Ministério da Justiça, Sarrubo disse que as organizações criminosas brasileiras não têm motivação ideológica, política ou religiosa. Na verdade, tem motivação ideológica e política, sim. Você pode ver que a votação do PCC e do Comando Vermelho é em peso no Lula, é na esquerda. A esquerda tem uma ligação histórica na América Latina com o crime organizado, né? E religiosa também, tem vários grupos ligados à religião, tá? Aqui no Rio de Janeiro tem uma facção Nova Israel ali, que é todo mundo pessoal pentecostal, pessoal de evangélico, não sei o que lá, tem ligação religiosa sim, tá? E nem atuam para derrubar o sistema e coisa e tal. Curioso, porque motivação ideológica ou política também não seria critério para colocar na lei de terrorismo. A Dilma não colocou isso na lei de terrorismo, né? Porque justamente ela não queria que avançasse sobre o PT, sobre o MST e outras organizações efetivamente terroristas aqui no Brasil. Agora, isso não quer dizer nada, meu amigo. Evidentemente, os caras são terroristas, eles subvertem a ordem central e criam um comando organizado. No mínimo, o Comando Vermelho e o PCC, que tem áreas de controle, isso é a subversão do território brasileiro. Então, isso é terrorismo, né? Então, ou seja, por isso, pela legislação brasileira, facções não são classificadas como terroristas. Deveriam ser. De qualquer forma, isso não quer dizer que os Estados Unidos vão considerar a mesma coisa. A lei nos Estados Unidos é outra, né? E aí o Trump pode considerar facções terroristas do mesmo jeito, né? Aqui, ó. Governo Lula evita clima de final de campeonato em encontro com o Trump. Isso é mais um motivo que eu digo para vocês que o Lula está preocupado. O Lula não foi nesse encontro para ele tentar melhorar a situação dele. É defensiva a coisa. Ele está indo para evitar que o Wesley Batista se ferre completamente lá nos Estados Unidos e não tenha alguma reação por lá. Então ele está fazendo esse negócio justamente para tentar proteger. Ele não está indo porque ele quer, ele está indo porque foi obrigado a ir lá nessa reunião com o Trump, né? E corre um risco relativamente sério de se ferrar nessa brincadeira, né? Aqui, ó. Como o PCC e Comando Vermelho representam o maior risco para Lula em encontro com Trump. Então, o Lula está preocupado com o negócio do Comando Vermelho e PCC. Ele está querendo desviar também a atenção da questão das terras raras. Porque as terras raras vai ser uma coisa que o Lula vai prometer lá para o Trump, né? Vamos ver, vamos acompanhar amanhã esse encontro dos dois ao vivo aqui. Depois, o que vai sair de informação dessa reunião deles. O que teve de novidade para a gente tomar a nossa visão disso daí. Por enquanto, a gente está especulando sobre o que será essa reunião, né? Aqui, ó, o pessoal da esquerda está medrando aqui, ó. Lula deveria cancelar a reunião com Trump por ação lamentável dos Estados Unidos no Brasil, diz o Sérgio Amadeu. Não, Lula, não vá lá, Lula, ele vai comer o seu cu, Lula, toma cuidado. E o Lula tá levando uma comissão, gente, um monte de gente para acompanhar ele lá, ó. O Mauro Vieira, bom, o Mauro Vieira é meio que esperado porque é o chefe das relações exteriores, né? O ministro da Justiça e Segurança Pública, o Wellington César, ministro da Fazenda, o ministro do Desenvolvimento e Indústria, olha só, tem 8 pessoas, sendo que o acordo são só 5 que vão participar da reunião, tá? E o Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, também vai estar lá, e, enfim, um monte de gente está indo lá com o Lula passear lá em Washington, né? Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando, o que tem do lado dos Estados Unidos nessa história? Investigação da Seção 301, questão do Alexandre de Moraes e violação de direitos humanos aqui no Brasil, a prisão ilegal do Bolsonaro e mais um monte de coisa por aqui. O que o Lula quer? O Lula quer um monte de coisa. O Lula quer que não classifique o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, quer que livrar a cara do JBS lá, do Wesley Batista. Vamos ver, e quer entregar as terras raras brasileiras para o Trump, né? O Lula tá doido para entregar as terras raras para o Trump lá, né? Então vamos ver o que vai resultar dessa reunião dos dois lá, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.